Quem sou? Onde estou? O que devo fazer? Lembram-se disto? Está lá na aula 1, pelo menos envolvido lá no módulo 1 do nosso curso. São as 3 questões básicas que nós temos que fazer. Quem sou, onde estou, o que devo fazer. O quem sou diz respeito ao nosso ser, né? Quem nós somos. Princípio espiritual, uma alma espiritual que possui esse corpo. Então nós somos, primeiramente, um princípio espiritual. Onde estamos? Agora sim, estamos numa forma humana de vida. E mais que isto, como ser humano, um ponto, né, dentro do universo, dentro da existência, nós estamos envolvidos em situações, estamos num local físico determinado, envolvidos com determinados compromissos, determinadas ocupações, ou seja, tudo aquilo que faz parte do nosso ser, ou no qual nós estamos envolvidos enquanto seres, aonde estamos e depois o que devemos fazer. Aí já entram as questões mais ligadas à postura ética, às virtudes, ao nosso caráter. Quem sou implica em ser. Onde estou implica em conhecer. E o que devemos fazer é agir. Nós temos aqui uma certa característica que define a nossa presença, a nossa atuação na realidade, atuação no mundo. Vamos buscar agora uma outra consideração importante em relação ao que constitui o ser, que é o que forma ou o que constitui a nossa essência enquanto almas, né, enquanto seres espirituais. Isto é o que define o ser espiritual, Sat Chit Ananda. Então podemos dizer que o ser, ele é constituído de eternidade, consciência plena e bem-aventurança. Qual a relação, então, do fazer, do conhecer e do ser? Você vai observar que essa ordem ela pode ser alterada. As nossas ações devem ser feitas entendendo que podemos fazer ou viver, agir, interagir de forma transitória, de forma com que a nossa vida ela seja conduzida, né, por uma questão muito mais imediatista do que realmente algo que faça sentido por um tempo maior. O conhecer, ou esta consciência, ela deve estar alinhada então com o conhecimento, um conhecimento que seja válido. A eternidade também nós podemos entender então com o legado, né, com o que nós vamos deixar, com o que nós vamos realmente promover. E o ser é aquilo que nos dá a nossa integridade enquanto seres. Então, ser íntegro, conhecer com base no conhecimento e fazer algo que tenha realmente sentido, valor, tanto na nossa vida como na vida dos demais. E a partir disto, sim, é que nós vamos então ter Bhakti, né, diz respeito à alma, diz respeito ao ser, Jnana, diz respeito ao conhecimento, e Karma, diz respeito ao legado, ao que nós vamos legar, ao que nós vamos deixar para a posteridade. Interessante. Então vamos pensar agora, Jaya. E significa então que os sistemas de yoga, eles têm uma relação com o ser, com o indivíduo, com o ser humano, com a natureza de nossa constituição? Seria isto? Se for essa a sua pergunta, diria que sim. Por isso que os sistemas de yoga são sistemas originais. Eles não são métodos, são sistemas originais. E dentro desses sistemas originais, eles então constituem o que é realmente essencial dentro do conhecimento do yoga. Então vamos tentar entender melhor agora. Significa que nós temos 3 sistemas originais, 3 sistemas de yoga: Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga. E podemos entender que Karma Yoga está ligado com o fazer, o como agir, o que devo fazer. Jnana Yoga está ligado ao conhecimento, ao que devo conhecer para entender onde estou, ou no que estou. E Bhakti Yoga diz respeito à integridade, ao ser, ao quem sou. Estes sistemas, então, eles estariam ligados de forma prática à questão relacionada com esses 3 parâmetros do nosso ser: ser, conhecer e fazer, integridade, conhecimento e legado. Então são 3 sistemas que ajudam a integrar o ser em sua plenitude.
É importante também entendermos, como você deve ter notado na apostila, que existe uma escadaria. Podemos entender que a porta de entrada seria Karma Yoga. Nós começamos através da ação, através do fazer, né? Ou começamos a entender onde estamos, porque sem conhecimento nós vamos aprender pelo erro, muitas vezes. Para depois, então, com o aprendizado do fazer e a aquisição de um conhecimento, nós começamos a entender a integridade, a relação de tudo. Então, de certa forma, se nós entendermos os sistemas de yoga como o primeiro degrau karma, o segundo jnana e o terceiro bhakti, nós entendemos que tudo bem, é um processo, é uma possibilidade. Mas o que nós devemos entender melhor é que, primeiramente, nós temos que ter a consciência de quem somos. O quem sou, a ordem está lá. Quem sou, onde estou e o que devo fazer. Então, entender quem sou, entender a nossa natureza, o nosso ser, a princípio, como aquele princípio de integridade, ou seja, a alma, o ser espiritual. Para depois conhecer esse ser e conhecer ele na sua plenitude, não imaginar apenas que somos seres espirituais, não é? Porque não, nós temos um corpo, estamos na presença também de um corpo. Então, existem outras demandas relacionadas que devem ser sim filtradas, analisadas, consideradas e de eliminar aquelas que não são demandas importantes na nossa vida. Ou seja, então depois de compreender a nossa integridade, partindo do nosso princípio de integridade, nós temos que adquirir conhecimento, para depois partirmos para a ação. Então veja que é muito mais inteligente esse processo do que o processo inverso. Então seria muito mais prudente, e aí sim é o que nós vamos tentar entender nesta ordem, não é? Termos primeiramente um entendimento de Bhakti, um entendimento de Jnana e um entendimento de Karma, até porque essa seria a lógica do nosso ser. Mas o que quer dizer isso na prática? Significa que precisamos entender primeiramente quem nós somos para depois conhecer realmente como ou onde estamos, para assim sabermos como agir. Agora, se você adquire conhecimento, você agora já sabe como agir. E sabendo como agir, naturalmente, não é, vai implicar em também termos condições de saber para onde dirigir a nossa ação, para onde devemos levar, conduzir a nossa ação. Quer dizer, o direcionamento, para onde nós direcionamos as nossas ações. E esta é a ordem original dos sistemas de yoga. A dúvida pode ser, mas e esse Ashtanga Yoga? E o que significa isto? É dentro do sistema de Ashtanga, então, que haverá uma integração destas práticas, desses conhecimentos, destas ciências, não é? Destes sistemas. Por quê? Lembram-se que Ashtanga, como nós vimos também no módulo 2 principalmente, Patanjali, ele foi quem, na verdade, difundiu o que seria o Ashtanga Yoga, que se baseia nestes sistemas aqui, alinhados para que o yogi pratique então o Ashtanga Yoga. O Ashtanga Yoga, vocês se lembram, são 8 degraus, não é? 8 degraus do yoga, ou 8 etapas, estágios também. Yama Niyama, Asana Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Com base nesses sistemas clássicos, Patanjali vai apresentar o Ashtanga Yoga. E ele não cria, como eu falei, quem definiu, quem apresentou isso originalmente foi Kapila Deva há alguns milhões de anos. Isso está lá nos Puranas, no Bhagavad Purana. E como que ele então faz esse processo de integrar aqueles 3 pilares que Patanjali coloca como a base necessária para que tenhamos o autodesenvolvimento. Basicamente o que ele diz é isto. Só é possível alcançar autodesenvolvimento pelo yoga se nós conseguirmos estabelecer, primeiro, austeridade, autoanálise, dedicação. Basicamente é isto que Patanjali coloca. O Ashtanga Yoga como a síntese desses sistemas para ser aplicado
na prática de yoga, para ser aplicado no que nós então entendemos como yoga. E aí, dentro do que a gente já está delineando, de certa forma, daquilo que nós então consideramos como Hatha Yoga. O Hatha Yoga, então, ele irá se desenvolver como uma linha, né, que se ramifica do Ashtanga, usando então os parâmetros dos 8 degraus, desde Yama e Niyama até o Samadhi. A partir daí, desenvolver principalmente os elementos de asanas e pranayamas, e meditação, basicamente. Asanas, pranayamas e meditação é o que sustenta a prática do yoga. Basicamente isto, um tripé. Asanas, pranayamas e meditação. E o Hatha Yoga derivando do Ashtanga Yoga, que é a síntese prática aplicada dos 3 sistemas clássicos do yoga. E mesmo assim, o que vai nos dar esse norte é esse tripé, asana, pranayama, meditação. Esse tripé depende desses elementos: austeridade, autoanálise e dedicação ao Supremo. Karma, Jnana e Bhakti. Então veja que tudo isto está, na verdade, nos dando a ideia de que yoga não é somente o diploma, yoga não é somente dominar os asanas, yoga não é somente dominar técnicas de pranayamas ou mesmo a prática de meditação.